Oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e você sabe que aqui, nesta quarta unidade, nós estamos estudando sobre o sistema sensorial. São os sensores do nosso corpo. Vamos continuar. Vem comigo, você sabe que eu preparei o slide, como sempre. Vamos acompanhar a explicação de hoje. Então, pessoal, vou começar aqui primeiro, ó, esse slide que eu apresento em todas as minhas aulas. Esse é o assunto da quarta unidade. Todos os 5 sensores do nosso corpo. Nós já falamos sobre os olhos e o sentido é da visão. Nós falamos sobre as orelhas e o sentido da audição. Então, esses dois já que passamos. Hoje a gente vai falar de 2, ó, de língua, o sentido do paladar. E aliás, não é de língua não, é de nariz e de pele. Nariz, o sentido do olfato, e pele, o sentido do tato. Língua vai ser a última aula, eu deixei por último ele, tá bom? Então hoje a gente vai falar nariz e pele, começando com a pele. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Esse slide aqui, na verdade, pessoal, vocês já conhecem. E quando eu estava falando sobre os tecidos do corpo humano, eu falei sobre a pele. E eu disse para vocês que a pele é o maior órgão do corpo humano. Por que, Leandro, a pele é um órgão? Porque, para a ciência, o estudo dos seres vivos, órgão é toda a estrutura formada por 2 ou mais tecidos. E nós já estudamos aqui na terceira unidade os tecidos do corpo humano. E vocês sabem que a pele é formada por 2 tecidos, tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então, como ela tem 2 tecidos, ou seja, 2 conjuntos diferentes de células, ela é considerada um órgão. Então, como a pele reveste todo o nosso corpo, ela é o maior órgão do corpo humano. Aqui está uma representação de uma pele, e aqui a gente tem algumas funções da pele. A pele protege a gente contra micro-organismos, né? Porque ela fornece uma barreira para não deixar os micro-organismos entrarem. Ela regula a temperatura corporal através do suor. Então, quando a gente sua, que a água sai do nosso corpo, sai também um pouco de calor. Então, ajuda a gente a manter a temperatura constante. A pele também secreta substâncias através de glândulas que a gente encontra delas, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que liberam suor, e as glândulas sebáceas, que liberam sebo, ou lipídio, gordura. Então, são mais algumas funções da pele. E, por último, eu deixei aqui de propósito, a pele tem a importante função de percepção das sensações, que a gente chama de tato. Então, hoje, a gente está falando de quê? Sistema sensorial, a gente não quer abordar esses outros pontos da pele. A gente quer falar sobre esse ponto, por isso que eu deixei aqui colorido em azul, ó. Então, pessoal, a pele é um órgão que reveste todo o nosso corpo e a função principal, o sentido que a pele exerce é o sentido do tato, que é a percepção das sensações, tá bom? Então, ela funciona como um sensor. E aí a gente vai falar sobre o tato agora. Vamos lá. Olha só que coisa maravilhosa. Funções do tato. Isso tudo aqui a gente encontra na nossa pele. A nossa pele está cheia de sensores. E esses sensores, olha só. Primeiro, a gente tem o tato superficial. O nome já diz, é na superfície da pele. Então, quando a pessoa toca suavemente uma pele, ou qualquer objeto que toca suavemente a pele, você percebe que está sendo tocado. Então, pessoal, o tato superficial percebe os toques leves. Já os receptores de pressão percebem os toques mais profundos, mais fortes, tá bom? Sobre a nossa pele. A gente tem também na pele células que captam o calor, né? A temperatura alta. E tem outros que captam a temperatura baixa. E temos ainda células capazes de captar a dor. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Sua pele está cheia de sensores. Por isso que a gente está falando aqui, sistema sensorial. A pele tem a função de tato, e o tato é o quê? É essa percepção. Ela está cheia de sensores que captam todas essas sensações. E isso é importante para a vida, pessoal. Por que isso é importante? Se uma pessoa, por exemplo, ela pisa num caco de vidro, e se ela não sentir dor, pessoal, é possível que ela morra. Por quê? Porque se ela não sentir dor, ela vai ficar sangrando, continuar fazendo sua atividade normal, quando vê, perdeu o sangue todinho, morreu.
Agora, quando ela pisa no caco de vidro, que ela sente a dor, aí ela percebe que tem um problema e ela vai procurar resolver o problema. Então a dor é necessária à vida, porque a dor mostra que algo está errado e a gente tenta corrigir. Então, gente, sentir dor é importante para a sobrevivência. Percepção de frio e calor é a mesma coisa. Já pensou se você segurar em algo totalmente gelado, abaixo de 0 graus Celsius, e isso congelar os seus dedos? Se você não sentir que tá frio, você vai continuar segurando, daqui a pouco seus dedos congelam, quando vê, pá, puxa o dedo, pá, o dedo caiu lá, todo congelado, caiu no chão. Daqui a pouco você tá sem dedo. Então o que aconteceu? A temperatura baixa destruiu o seu corpo, você vai morrer do mesmo jeito. Então, gente, esses sensores que a gente tem no nosso corpo são essenciais à vida. Sem eles, a gente não existiria com certeza. Então, essa função de tato que a pele exerce é indispensável. E agora a gente vai ver a classificação deles, tá bom? Esses 5 sensores se classificam em 3 grupos. Olha os 3 grupos aqui, minha gente, bem facinho para vocês. Os receptores da pele se classificam em receptores térmicos, tem a ver com temperatura, que é o quê? Quente e frio. Os receptores táteis, que é o quê? De toque leve ou toque pesado, a gente já falou, toque profundo, pressão, né? E os nociceptores, olha que nome estranho, né? Nociceptores, que são os receptores que captam a dor. Então aqueles 5 lá estão aqui, ó. 1, 2, calor e frio, toque leve e pressão 3, 4 e dor 5. Os 5 estão classificados nesses 3. E aqui a gente tem a imagem de uma pele humana com corte. Vocês já viram uma imagem parecida com essa na terceira unidade. Vocês podem ver aqui claramente as 2 camadas da pele, ó. A primeira camada tá aqui, ó, mais escura, e aqui embaixo tá a segunda camada, grossona. Então a pele tem dois tecidos, por isso que ela é um órgão, né? 2 camadas. E aí, o que acontece? Vocês podem ver aqui, ó, nessa segunda camada, os receptores, ó. Ó um aqui, ó. Aí puxa aqui, ó. A gente ampliou receptor de calor. Aqui a gente ampliou receptor de dor. Aqui de toque leve. Aqui de toque profundo. E aqui de frio. Então, espalhados por toda a segunda camada da pele aqui, nós temos esses receptores. Ô, Leandro, e como é que a gente, então, percebe essas sensações? O cérebro faz parte da interpretação dessas sensações? Com certeza, pessoal. Vocês não podem esquecer que todos os sensores do nosso corpo estão ligados ao cérebro. Como, Leandro? Através dos nervos. A gente já falou sobre o sistema sensorial aqui. Então, olha só. Essas raízes amarelas aqui, ó, no desenho, são nervos. São fibras nervosas. Formadas por quê? Por neurônios. Então, todos esses sensores, eles estão ligados às fibras nervosas, e essas redes de fibra nervosa chega até a nossa medula espinhal e chega até o nosso cérebro. E lá ocorre a interpretação dessas sensações. Então, pessoal, precisa haver essa comunicação, tá bom? Quando você, por exemplo, aqui, ó, sensor de toque leve, quando alguém toca aqui de forma suave a sua pele, toca aqui de forma suave. Aí esse sensor aqui é estimulado. Quando ele é estimulado, esse estímulo, essas células liberam proteínas especiais que passam para os nervos. O nervo leva para a medula leva para o cérebro e você percebe que alguém está tocando você suavemente. Aí você falou, Leandro, esse caminho é bem rápido, né? Porque a pessoa tocou e eu já estou sentindo. É muito rápido. Você toca aqui, a informação já passa para o nervo, chega lá no seu cérebro e você já percebe que alguém está tocando suavemente a sua pele. Realmente o nosso corpo é fantástico e você sabe que realmente o sistema nervoso ele funciona de forma muito rápida. Aí aqui o que eu trouxe? Aqui eu trouxe a explicação do que eu acabei de falar. Né, como é que os sensores chegam até o cérebro e o cérebro faz a interpretação. Você sabe que eu sempre deixo um slide tudo explicadinho, que é para depois você dar pausa e você ler o que eu acabei de falar, tá bom? Para você não perder nada. Então, pessoal, de pele o que eu tinha para falar é isso, por isso que hoje a gente vai falar de 2, porque é muito pequeno, né? Os 2 primeiros, olhos e orelha, são muito grandes. Cada aula foi um, hoje não. Pele foi pequenininho, a gente já encerrou, e agora a gente vai falar de nariz, que é pequenininho também, a gente já vai encerrar daqui a pouco. Vamos lá, falar um pouquinho de nariz, então. Primeira coisa, eu tenho que mostrar pra vocês o que é um nariz, né? Você fala, Leandro, eu já sei o que é. Sim, meu jovem, calma. Vamos ver aqui, ó, a parte externa e a parte interna. A parte externa, vocês estão vendo que essa projeção aqui, em cima, é chamada de pirâmide nasal, e as 2 aberturas aqui são chamadas de narinas.
tá bom? Então, quando você olha para uma pessoa, você vê o nariz dela, você vê a pirâmide e as narinas. Tá, Leandro? E aí, então, tem dois buracões aqui, né, Leandro? Pessoal, em corpo humano você não pode falar buracão, não. Que coisa feia, pessoal. São duas cavidades, chamadas de cavidades nasais. E aqui no meio tem uma estrutura que separa essas duas cavidades aqui dentro. Vamos ver aqui do lado, ó. Aqui, ó. A estrutura que separa as duas cavidades. Porque se não tivesse a estrutura aqui separando, quando entrasse aqui o ar, ia se juntar aqui. Mas qual é o nome, Leandro, dessa estrutura aqui? Septo. Septo nasal. Inclusive, tem pessoas que nascem com um desvio no septo. Isso aqui é torto. E precisa, em alguns casos, fazer cirurgia. Tá bom? Então, essa estrutura que divide as duas cavidades nasais é chamada de septo nasal. Tá bom? Então, isso aí é a estrutura do nariz, pessoal. Olha aí. Se você quiser, você pode dar pausa aí e você vê a estrutura do nariz. Leandro, o que o nariz tem a ver com o sistema sensorial? Gente, é claro que o nariz ele está relacionado ao sistema respiratório. Porque o ar entra oxigênio, vai até os pulmões e a gente libera gás carbônico e sai. Sai pelo nariz. Ok, mas eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre o nariz fazendo parte do sistema respiratório, troca de gases. Eu quero falar do nariz fazendo parte do sistema sensorial. E quando ele faz parte do sistema sensorial, qual é a função que ele exerce? A função do olfato. Isso mesmo. Que é o quê? A percepção dos cheiros, dos odores. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente está falando que o nariz está captando cheiro, ele está fazendo parte do sistema sensorial, que é o objetivo aqui da minha aula. Aí aqui, antes de falar propriamente de como a gente sente o cheiro das coisas, eu preciso apresentar dois comentários aqui que eu achei interessante. Primeiro, que a gente tem pelos no nariz, esses pelos são importantes, porque eles filtram o ar, retendo as impurezas, né? Então, é algo que faz parte da nossa saúde, do sistema respiratório. E agora eu quero falar sobre isso, ó. Substâncias voláteis. Pessoal, presta atenção que eu vou falar agora. O que são substâncias voláteis, Leandro? São substâncias que se soltam de algum material, de algum alimento, de resto de comida. Enfim, são substâncias que elas estão lá no alimento, provavelmente em estado líquido na maior parte das vezes. E elas se transformam em substância em estado gasoso. E essas substâncias, então, podem entrar no nosso nariz, causando, então, o que a gente chama dos cheiros, dos odores. Tá bom? Então você só consegue sentir cheiro se um material tiver uma substância volátil. O que é uma substância volátil, Leandro? Fala aí de novo. É uma substância que passa para o estado gasoso. E aí, ó, se ela passa para o estado gasoso, ela vem o quê? Ela vira um vapor aqui e entra no meu nariz. Por isso que eu sinto o cheiro. Porque algo entrou no meu nariz. Então vamos lá. Aí agora eu vou apresentar para vocês como é que você sente o cheiro. Presta atenção nessa imagem, presta atenção. O que está acontecendo aí? Uma mulher está cheirando uma rosa. Alguém que gosta dela, quem sabe foi o filho dela, deu uma rosa no Dia das Mães. Né? Todo filho devia fazer isso com sua mãe, falando nisso. Então, olha só, se você não fez esse ano, faça ano que vem. E aí o que aconteceu? Olha o que está acontecendo aqui. Tem umas bolinhas verdes saindo da rosa. O que são isso? Substâncias voláteis. Substâncias que passam para o estado gasoso. Você não vê. Você não vê isso aqui, pessoal. Essas substâncias entram pelas suas cavidades nasais e vão para o fundo do seu nariz. O ar desce, vai para o seu pulmão. Mas essa substância vem para o fundo das cavidades nasais. E aqui a gente tem o quê? Presta atenção que eu vou falar agora, viu? Não chora, não. Aqui a gente tem um conjunto de células cheia de cílios, coberta por um muco, chamado de epitélio olfatório. Então você tem uma região aqui no final das cavidades nasais, vou repetir o nome, chamada de epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório é cheio de células, cheio de cílios. E esses cílios ficam se mexendo e são cobertos por um muco. E aí o que acontece? Essas substâncias voláteis grudam no muco, do muco passa para o cílio, do cílio entra nessas células. Aí essas células do epitélio olfatório são estimuladas e passa esse estímulo para dentro, atravessa o osso do crânio, isso aqui é o osso do crânio, e chega a uma região de células especiais aqui, ó, colado com o seu cérebro, chamada de bulbo olfativo.
Então, ó, as células do epitélio olfatório são estimuladas e passam para o bulbo olfativo. Do bulbo olfativo, esse estímulo chega até o cérebro. Aqui está o cérebro dentro da cabeça dessa mulher. Que região do cérebro, Leandro? Uma região chamada de sistema límbico. Uma região chamada de sistema límbico. Ô, Leandro, por que você está falando que era essa região aí? Essa região, inclusive, sistema límbico, é uma região que está relacionada também à memória. É por isso que algumas vezes, algumas pessoas sentem algum cheiro e aí lembra de alguma situação. Ou lembra de algum momento que viveu. Porque tanto a interpretação dos cheiros quanto a memória estão relacionadas à região do cérebro chamada sistema límbico. Então é normal algumas vezes você sentir o cheiro e lembrar de algum local, lembrar de algum evento, lembrar de alguma pessoa, né? Isso é normal, porque os dois são interpretados no mesmo local do cérebro. Então, pessoal, você viu aí que o caminho que é feito para você sentir um cheiro. Aí você fala, Leandro, para eu sentir um cheiro de qualquer coisa precisa acontecer isso tudo? Precisa. O material que você está cheirando tem que ter substância volátil, porque senão você não sente cheiro de nada. Aí a substância volátil sai do material, entra pelas cavidades nasais, passa pelo epitélio olfatório, vai para o bulbo olfativo e vai para o sistema límbico no cérebro. Aí você consegue sentir o cheiro. Que maravilha, né, pessoal? Aí, como você sabe, eu já deixei um slide aqui explicando tudo isso aqui para você não perder nada. Bem detalhadinho, explicadinho, para vocês depois dar pausa aí nesse slide, ler 3 vezes, tá bom? Aí volta o slide, olha de novo a imagem, aí vem para cá de novo, tá bom? Para você entender realmente esse mecanismo do olfato. Aí aqui eu trago mais um tópico que eu achei interessante, que está no livro de vocês, que fala sobre a qualidade do ar e os problemas respiratórios. Eu botei uma parte aqui em negrito, que o livro apresenta o seguinte, que realmente existem processos industriais de geração de energia, queimadas e veículos que lançam poluentes na atmosfera a cada segundo da nossa existência. Desculpa aí, pessoal, mas essas coisas acontecem. Sim, vamos lá. Então, pessoal, esses processos aí liberam gases na atmosfera. Claro que isso vai fazer com que o nosso ar se torne o quê? Poluído. E aí tá falando que a poluição do ar vai afetar o nosso organismo como um todo, mas principalmente, claro, o nosso sistema respiratório. E aí causar inflamações, e até câncer nas nossas estruturas respiratórias. E aqui um último comentário que apresenta lá o livro, a gente falando sempre questão ambiental, né, gente, de preservação do ambiente, questão aí de cuidado ecológico. E aí o livro também apresenta esse ponto importante, que o plantio de árvores melhora a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde das pessoas, até porque um dos gases que é liberado pelas queimadas é o gás carbônico. E se você tem mais árvores no local, as árvores absorvem esse gás carbônico e liberam gás oxigênio, que é essencial para a nossa vida. Então, de fato, o plantio de árvore melhora a qualidade do ar, com certeza. Então é uma atitude nobre, louvável e que deveria ser até praticada um pouco mais por nós. Muito bem, aí agora então a gente acaba essa explicação de hoje e a gente vai corrigir agora essas questões. Na aula, você está assistindo essa aula gravada, mas na aula ao vivo, via Zoom, eu fiz com os meninos na sala as questões da página 43 e 44 do capítulo 12 do livro. Então, nesse momento, eu vou meio que responder com vocês, tá bom? Essa atividade. Então, a câmera agora vai vir para mim e a gente vai falar um pouquinho dessas questões. Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Eu estou aqui com o livro de vocês, quer dizer, esse livro aqui é meu, pessoal, mas é livro de ciência, você entendeu? Eu estou aqui com o livro aberto na página 43, o capítulo 12, que é o último capítulo dessa unidade. E aqui a primeira questão diz assim, explique o que acontece em nosso corpo para que a gente sinta os diferentes odores. Eu já falei isso aqui. Para você sentir o cheiro, o que acontece? As substâncias voláteis precisam entrar pelas nossas narinas, passar pelas cavidades nasais e chegar até o epitélio olfatório. Daí passar para o bulbo olfativo e de lá para o cérebro. Pronto. É isso que precisa acontecer
pra gente sentir os diferentes odores, tá bom? Então essa é muito fácil, essa questão número 1. Aí só tem essa questão 1 na página 43. Na página 44 tem agora a questão número 2. A questão número 2 está escrito bem assim, ó. Por que certas coisas têm cheiro e outras não? Muito fácil essa, né, pessoal? Tudo que tem cheiro é porque tem na sua composição substâncias voláteis. As coisas que não têm cheiro é porque não tem substâncias voláteis. Simples assim. Você errou. Agora vamos para a questão número 3. Essa questão número 3 eu deixei aqui para você olhar no livro, porque é uma questão muito legal, porque está falando de outros seres vivos. Aí eu vou ler para vocês a questão número 3. Ó, diz assim. Mencione alguns exemplos de animais cujo olfato é mais desenvolvido do que os seres humanos. Destaque em cada caso características que mostram essa superioridade. Então, pessoal, no nosso nariz a gente tem células, que eu falei para vocês, olfatórias, né? No epitélio olfatório, que captam as substâncias voláteis. São estimuladas por elas. Mas existem animais que têm muito mais células do que a gente e percebem muitos mais cheiros e sensações de odores. E aí no livro, né, de vocês, na página 42, anote aí, na página 42, só está falando sobre isso, sobre algum desses animais. Eu quero pedir para você ler assim de uma forma, não por obrigação, mas de uma forma assim, de curiosidade mesmo, de interesse, né? Com relação a esses animais que têm essas sensações. E aí você lendo lá, você vai conseguir responder essa questão número 3. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, tem lá na página 42 falando sobre a cobra. A cobra, ela tem uma língua bifurcada. Quando ela fica colocando aquela língua pra fora, que coisa estranha, né? Quando ela fica colocando aquela língua pra fora, ela consegue perceber também os odores do ambiente. Você sabia disso? Então aquela língua é um órgão também olfativo, tá bom? Do sistema sensorial. Então, você pode colocar isso já como um dos animais aqui na questão número 3. Outro animal que tem lá na página 42 falando, tá falando, por exemplo, dos insetos. Que os insetos têm células olfativas, sabe aonde? Nas suas patas. Isso mesmo. Então, eles conseguem sentir os odores pelas patas. A substância volátil chega, toca no sistema nervoso dele e ele consegue, então, perceber as substâncias voláteis do ambiente. Tá bom? Então, você vai ver outros animais lá na página 42. A questão número 4 diz assim. Como a poluição do ar está relacionada com o nosso sistema respiratório? Já falei. Se houver poluição no ar, o que vai acontecer? Isso pode afetar o funcionamento de todo o nosso organismo e principalmente no nosso sistema respiratório, causando doenças. Como, por exemplo, está ali no slide, bronquite, enfisema pulmonar e até câncer de pulmão. Então a gente já falou sobre isso. Inclusive até a fumaça de cigarro. Porque se você não fuma, mas você mora com uma pessoa que fuma, essa fumaça pode entrar no seu nariz e você é classificado como um fumante passivo. É aquele que não fuma, mas vive com quem fuma. Então esse cigarro entra e ele também pode prejudicar o seu sistema respiratório. E a questão número 5 diz assim, por que alguns cheiros nos remetem a lembranças de pessoas ou situações? Eu falei para vocês no slide. Eu falei o quê? Que a região do cérebro que interpreta os cheiros, os odores, é a mesma responsável pela retenção da nossa memória. Então as duas são interpretadas pela mesma região do cérebro. Por isso que é fácil, então, elas de certa forma estão relacionadas, interligadas, e é por isso que é fácil você sentir o cheiro e conseguir na mesma hora lembrar de um local ou de uma pessoa que tinha, por exemplo, aquele tipo de perfume, tá bom? E aqui embaixo tem uma pesquisa, esse pesquisa é para você fazer também, tá? Aí você vai responder essas questões todas, página 43 e 44, tirar a foto e postar lá no Eclass. A pesquisa, para encerrar, diz assim, por que temos dificuldade para sentir cheiros quando estamos resfriados? Quando você está resfriado, por que você fica com dificuldade para sentir cheiro? Gente, tem alguns motivos. Eu vou falar só um, você pode estar aqui pedindo para pesquisar, você pode até pesquisar mais aí na internet. Mas, vamos dizer que você tem essa internet, né? Pelo menos responda isso que eu vou te falar agora. Eu falei para vocês que revestindo o nosso
cavidade nasal, a gente tem um muco. E aí, abaixo do muco, a gente tem as células ciliadas do epitélio olfatório. Quando você está resfriado ou gripado, você produz muito muco. Então, quando você fica com muito muco, as substâncias voláteis, elas ficam com dificuldade de atravessar esse muco e chegar no epitélio olfatório. Então, como quase elas não chegam, aí você para de sentir o cheiro das coisas. Então, você está gripado, para de sentir o cheiro. E pode acontecer também de você parar de sentir até mesmo o gosto das coisas. Porque o sistema olfativo está relacionado ao paladar, que a gente vai falar na próxima aula, que tem a ver com a língua. Mas isso aí eu vou deixar para a nossa última aula, que é semana que vem. Então, pessoal, tá aí a nossa correção aqui dessas questões. Foi um prazer estar com vocês nessa aula de hoje. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.